Olá, você que acompanha o Congresso em Foco, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eric Mota, jornalista aqui do site. Bora, meu amigo, já clique em se inscrever aqui embaixo. Você já é inscrito? Clica no sininho, pô. Por quê? Porque aí toda vez que a gente lançar vídeo, você vai ser notificado e nos segue nas redes sociais para que você saiba tudo o que acontece na hora que acontece. Nossas redes sociais estão todas na descrição desse vídeo. E esse é um vídeo opinativo aqui. Eu vou dar a minha opinião baseado na coluna que eu mesmo publiquei no domingo no site Congresso em Foco. Portanto, esse é um vídeo de opinião, mas não é uma opinião solta ao vento não, é uma opinião com dados. Preste atenção nisso. Em 2019, nós tivemos um ano de grande alavancada da economia, isso é inegável. A economia finalmente engatou a marcha para se estabilizar, parou de patinar como vinha acontecendo nos últimos anos. Também foi um ano muito positivo para a desburocratização do Estado. Estamos começando a caminhar aí para um Estado menos burocrático, porém foi um ano que nós pecamos demais no social e no ambiental. Preste atenção nisso. Somente em 2019, somente no Rio de Janeiro, tá? A polícia matou 1.540 pessoas. E isso só de janeiro a outubro. A gente só está falando de 2019, só está falando de janeiro, só está falando até outubro. 1.546 pessoas. E talvez você fale, Eric, mas aí é tudo bandido, tudo vagabundo. Muitas pessoas pensam assim, né? Aquela velha história absurda de bandido bom, bandido morto? Pois bem, mas preste atenção nisso. Vou dizer alguns nomes aqui para você. Jennifer Gomes, Cauã Peixoto, Cauã Rosário, Cauê dos Santos, Agatha Félix, Kathleen Gomes. Sabe o que eles são? Todos crianças de 5 a 12 anos assassinadas pelo Estado. Sabe por que elas foram mortas? Por 3 motivos básicos. Elas eram pobres, elas eram pretas, elas eram faveladas. Foi por isso que a polícia as matou, certo? Portanto, 2019 foi um ano que nós não paramos de matar preto, pobre, favelado, e a prova de que não foi só bandido que morreu são essas crianças. Ou você vai dizer que criança de 5 anos é bandida? Não, ela só estava morando numa comunidade, foi por isso que ela morreu. Em 11 anos, nunca se matou tantas lideranças indígenas como se matou em 2019. Em 11 anos, nunca se matou tanto. Foram 7 lideranças indígenas mortas por fazendeiros e madeireiros ilegais, motivados pelo discurso insano de Jair Bolsonaro e do seu ministro Ricardo Salles de que tem que explorar as terras indígenas. Esse discurso alimenta os fazendeiros e os madeireiros, os garimpeiros, que já estão preparados a qualquer momento para invadir e expropriar terras indígenas, reservas ambientais. Pois bem, esse discurso levou esse ano passado, de 2019, a matar mais indígenas do que já se matou nos últimos 11 anos. E não é só aí. O feminicídio também foi devastador em 2019. Segundo o Estadão, foram registrados 154 casos de feminicídios. E vale lembrar que um dos feminicidas foi homenageado dessa maneira pelo comandante máximo da nação, Jair Messias Bolsonaro. Aspas para falas do Bolsonaro. Será lembrado pelo dom, pela humildade, por seu amor pelo Brasil. Foi assim que Jair Bolsonaro homenageou o MC Reaça. O próprio nome já diz muito, né? Um homem suspeito de assassinar a sua amante que estava gestante e se mataram na sequência. E quem não lembra que em 2019 teve ainda o ministro da Educação, Abraham Weintraub, contingenciando 30% das despesas discricionárias da pauta. Em decorrência disso, ao menos 11 mil bolsas de pós-graduação foram bloqueadas pelo Ministério da Educação. E olha que aqui eu não estou nem citando a falta de decoro do ministro, do chefe máximo da educação brasileira, tá? Vamos lá para os dados do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Somente em São Paulo, estima-se que viviam nas ruas 40 mil pessoas em 2019. Eric, mas isso é muito morador de rua? Para você ter uma ideia, em 2015 eram apenas entre aspas também, né? 15.905 habitantes, segundo a Fundação de Pesquisas Econômicas. Ou seja, em 2019, 40 mil pessoas foram morar nas ruas. Isso só contando a maior metrópole brasileira. E o ano passado registrou ainda um caso de homofobia a cada 23 horas. Em junho de 2019, você deve lembrar muito bem, o STF decidiu pela criminalização da LGBTfobia, mas registros da própria imprensa mostram
que muitas delegacias têm recusado registrar casos de homofobia como sendo de homofobia, ou seja, os números devem ser muito maiores do que um caso a cada 23 horas, infelizmente. E quando nós pensamos que lá atrás, 2018, já tinha sido um ano de desastres naturais e outros provocados pelo homem, veio 2019 e mostrou que tudo aquilo que vai, meu amigo, realmente volta. Nós destruímos Brumadinho, matamos mais de 250 pessoas, devastamos cidades, rios e florestas. E se Belo Monte já desmatou, já foi uma catástrofe ambiental, veio 2019 e nós mostramos que o nosso desmatamento também poderia ser avassalador. Houve um aumento de 30% no desmatamento e isso ocasionou o quê? As queimadas que nós vimos nesse ano passado tomarem conta da Amazônia. E se em terra as coisas não foram nada fáceis, no mar não foi nada diferente. 998 praias brasileiras foram tomadas pelo óleo que vazou, não se sabe de onde, não se sabe por quem. O que se sabe é que continua chegando nas praias brasileiras um óleo que está poluindo e ninguém se sabe. Depois de 4 meses, ninguém sabe ainda da onde veio, quem é o culpado, o que fazer para estancar. O que se sabe é que as praias brasileiras seguem sendo poluídas por esse óleo. Já chegou em 998 praias e o mais impressionante de tudo, nós não sabemos como conter isso, não sabemos de onde está vindo. Os corais estão morrendo, a vida marinha está sofrendo perigo e o dano pode ser irreversível, apontam os ambientalistas. E não é de se surpreender, né? Uma vez que os servidores do CMBio, por exemplo, do IBAMA, têm falado frequentemente que o ministro Ricardo Salles tem perseguido eles, onde o que quer que eles façam, eles têm tido uma pressão terrível por parte do ministro Ricardo Salles. A maioria das chefias dos órgãos ambientais ou em sua grande parte foram passadas para militares. Vamos contar também, é claro, que diversos órgãos de controle, de contenção, de prevenção a desastres ambientais ou foram completamente desmontados ou simplesmente deixaram de existir. Não é à toa dessa forma que tudo isso esteja acontecendo no país. E logo no Brasil, onde o Ministério Público registrou 4.300 denúncias de trabalho infantil ao ano, o presidente da República em 2019 defendeu o trabalho infantil. Números apontam ainda que existam cerca de 200 mil pessoas vivendo como escravas ou em trabalhos análogos à escravidão aqui no Brasil, viu? E em 2019 também ao menos 11% dos brasileiros terminaram sem emprego. Ah, Eric, mas está sendo muito catastrófico, pelo menos as pessoas se apegam à fé para que as coisas melhorem? Não, porque quando o assunto é fé, as coisas também não vão nada bem, tá? Em 2018 foi registrado 92 casos de intolerância religiosa. Bastante, né? Pois é, mas de janeiro a setembro de 2019 foram 200 casos desse tipo. É isso mesmo, saiu de 92 para 200 casos, mais que dobrou. Vídeos de traficantes expulsando mães de santo, terreiros de quebrando, terreiros de candomblé, de umbanda, temos de montão aí em 2019. E não tem como esquecer, é claro, dos 3 brigadistas presos em Alter do Chão, os homens que abandonaram suas famílias, conforto de seus lares, alguns deles ali eram de classe média, abandonaram todo o conforto para combater incêndio, foram presos com suspeitas do que deles mesmos tacarem fogo na floresta. Afinal, sobrou até pro DiCaprio ser suspeito disso, né? De qualquer maneira, esses homens foram presos, as acusações ainda não se mostraram verdadeiras, não tem base nenhuma, foi uma denúncia completamente estranha, duvidosa, tem muitas dúvidas até hoje sobre isso. Os homens foram humilhados, seus cabelos raspados, foram mandados para presídios, colocados ao lado de bandidos. Mas esperar o quê? De um ano em que o presidente e o ministro Ricardo Salles por tantas vezes atacou as ONGs, principalmente aquelas que lidam com o meio ambiente. Não tem como esperar algo muito diferente. E se a gente falando em prisão, lembramos da polícia, e a polícia em 2019 continuou sendo mal remunerada, pouco reconhecida e cada vez mais cobrada. Está sendo cobrado inclusive que a polícia mate pessoas, né? Quanto mais o resto. Vale lembrar que em 2018 foram 104 casos de suicídio de policiais. E infelizmente nada me leva a crer que em 2019, quando saírem os números que ainda não saíram, o número de suicídios será menor. Infelizmente, porque a pressão subiu, as pessoas estão mais temerosas quanto a nossa polícia e aí a má remuneração continua igual. Tivemos aí
diversos casos, por exemplo, a reforma da Previdência dos militares, tiveram militares manifestando, revoltados, enfim. Foi um ano complicado até para a polícia. E em 2018 foi pedido, através da música Manifestação, que foi lançada em 2018, você deve lembrar, vou tentar lembrar de deixar o link para ela aqui embaixo, foi baseada nela que eu fiz essa coluna, foi os pedidos que essa música trazia lá em 2018, que eu coloquei nessa coluna mostrando que eles não se realizaram em 2019 e que eu finalizo a coluna pedindo. Espero que em 2020 não se exclua mais ninguém. Chega dessas exclusões, chega de matar gente pobre, preto, favelado, chega dessa guerra de classes, chega dessa desigualdade social, chega de desmatar o meio ambiente. Legal, a gente está olhando para a economia, é mais que necessário olhar para a economia, é mais que necessário fazer com que o país deslanche economicamente, mas na minha opinião isso não basta se não olharmos também para o social e para o ambiental. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, clica no gostei. Esse vídeo ficou bem mais longo do que a média dos nossos vídeos aqui no YouTube. Eu espero que você deixe sua opinião respeitosamente aqui embaixo, né? Com base, repare, eu trouxe números. Então, se você quiser rebater, eu peço para que você se dê o mínimo de trabalho de rebater com números também. Vamos manter a qualidade do diálogo. Vamos parar com essa ideologia de esquerda versus direita, de centro, enfim. Vamos vir para os dados. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu quero que você deixe seu comentário, se você concorda com isso tudo que eu disse, apesar de que não tem muito que concordar, né? Diante dos números não tem, né, dados. Mas hoje em dia as pessoas costumam duvidar até de números, né? Números oficiais, enfim. Mas se você concorda, se você também acha que em 2020 nós não podemos repetir esses números, compartilhe esse vídeo. É importante que você compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Gente, faltam menos de 100 inscritos para chegarmos aos 10 mil inscritos. Nossas redes sociais estão todas na descrição do perfil. Vai lá, nos segue nas redes sociais, manda sua opinião por lá também. Estamos à disposição para ouvir aquilo que vocês têm a dizer. O Congresso em Foco segue crescendo. Em 2019, o Congresso em Foco foi considerado o site de política mais lido pelos congressistas. E espero que em 2020 a gente possa repetir esse número e que continue cada vez mais sendo lido por vocês que nos acompanham. Obrigado por tudo. Eu sei que o ano já começou, já desejei feliz 2020, mas como o vídeo foi trazendo os números de 2019 para a gente não repetir 2020, eu repito aqui, feliz 2020 para todo mundo. Um grande abraço, nos segue nas redes sociais, se inscreve no canal, deixe seu comentário, ativa o sininho. Até!